Olá, muito boa tarde, começando mais um Rio Preto News, hoje com a presença do Deto, treinador do América, que começou bem, começou empatando 3-3, depois venceu o José Bonifácio, né, por 1-0, mas agora tem de 2 tropeços seguidos, contra o 15 de Jaú, né, e agora contra o Atlético Araçatuba. Exatamente. O que está acontecendo, Décio? Primeiramente, Jonas, boa tarde. Boa tarde. Falei certo, né? Seus status foram esses. Exatamente. Correto, ela está por dentro da campanha. Opa! Está policiando, hein? É isso aí, tem que estar, né? Está correto, Décio, o que está acontecendo com a América que começou bem e agora... Eu não gosto de desculpas, né? Não posso dar desculpa. Quando assumimos o América, nós sabíamos da dificuldade e sabedores de que nós tivemos apenas 20 dias para trabalhar, mas não é desculpa. Porque nós teríamos que estar com 9 pontos. Nós fomos melhor que o Bandeirantes, não vencemos e fomos melhor nesse último jogo. Principalmente no segundo tempo, acabamos recebendo o castigo. Então, está pesado a coisa para o América, negativamente. Mas nós, só com o trabalho, nós haveremos de sair dessa situação. Agora, nós jogamos com improvisações nesse jogo, sem o lateral direito, de ofício, sem o lateral esquerdo de ofício. Durante o jogo, o Alisson sentiu um desconforto muscular, que é o zagueiro. O Helder, que estava lá já ajudando na lateral esquerda, teve que ir para a zaga, e eu botei o Fernando lá, que é um meia, e assim vai. Mas nós estamos esperançosos de melhorarmos, porque nós temos uma comissão técnica muito boa, com a chegada do Kleber Augusto, que é um excelente profissional, com passagens pelo Santos, ultimamente no Barretos, o 3º colocado geral da Série A2, é um profissional muito sério, que veio dar essa alavanca, juntamente com o Mirandinha também, que tem uma experiência muito grande. Eu dou aquela liberdade, eu até falo que não é um assistente, é um treinador adjunto pela sua experiência. Então a América, com o Djalma Coco treinando bem, os goleiros vêm fazendo boas partidas. Eu creio que com algumas peças que estrearam já no domingo, no segundo tempo, o América massacrou a equipe do Atlético Sorocaba. Fez meio campo, perdemos inúmeras oportunidades claras e recebemos o castigo por interpretação da arbitragem. Até os poucos torcedores que compareceram ficaram revoltados com a atitude do árbitro, que ele deixou de dar pênalti para o América, falta, próximo à área, e depois o jogador virado de costas, sem intenção, ele acabou marcando um pênalti ali no final do jogo, não deu tempo. O problema do América no jogo em específico contra o Atlético Araçatuba foi, digamos, essa colcha de retalhos. Aí você teve que improvisar em várias posições. Zagueiro, o William Mexicano não é lateral. Você está sem lateral esquerdo, o zagueiro, o volante não é zagueiro. Esse foi o problema? E também lá na cidade de Jaú, para dar uma satisfação para o público, eu não tinha o Helder e não tinha o Matheus Oliveira. Sim, os dois então eu terminei o jogo com 3 atacantes fazendo o meio campo e mais 2 atacantes na frente. Impossível dar uma estabilidade à equipe. Então, o que eu estou confiante, satisfeito? Que o América fez um belo segundo tempo. Essa queda de rendimento você atribui então às turbulências aí, aos turbulência. É a mesma coisa de você estar voando e dá um problema na aeronave, lá numa peça, e a coisa começa a tremer. Agora... Tem que aproveitar que deu início, né? Não, é verdade, não tem desculpa, não adianta. O torcedor quer vitória, nós queremos, mais do que nunca. Só que nós haveremos de acertar essa equipe. Eu já dei um acertado com os jogadores que aí tem. Tá? Eu passei agora o Carlos Henrique, que é volante, para a lateral direita, ele é bastante experiente, já que vem fazendo um trabalho especial com o William Mexicano, que é um garoto de 17 anos, precisa adquirir mais força. Tá? Então o Carlos vai jogar ali. E eu passei o Fernando, que fez até uma boa partida lá em Jaú, na lateral esquerda. Pode ser promissor, que é um jogador muito técnico. E com isso, com a entrada do Alan, que é um meia, que passou pelo Atlético, passou por grandes equipes, o Santos, e me parece, não sei se é a Ponte Preta. É um jogador de boa qualidade técnica, juntamente com o Tizil, que nesta semana do jogo só trabalhou na véspera do jogo. Entendeu? Condição de jogar. É isso aí, eu falei, Tizil, você vai para o sacrifício para mim. Não, professor, eu vou, pelo menos 45 minutos. E o time cresceu muito, criou inúmeras oportunidades. Perdeu. Então o que nós estamos fazendo? Trabalho específico de finalização, porque não podíamos fazer antes. Porque nós tínhamos apenas 13 jogadores, algum com desconforto. Então se você força, você não tem jogador para entrar em campo. Então a dificuldade é muito grande. Fora as outras coisas que eu não vou falar aqui, que tem. Não vou, não, aí não posso, porque a gente está ali. Nada, né?
Não é. Às vezes eu tiro dinheiro do meu bolso para comprar gelo, para comprar remédio para o jogador. Ontem mesmo, um atleta nosso sofreu uma entrada forte. Eu fui levá-lo no postinho lá de atendimento, muito bem. Tem que agradecer, porque às vezes critica muito o governo, né? E ele foi atendido pelos médicos, tirou a radiografia, graças a Deus. O Rodrigo, que é um belíssimo atacante, já vai se recuperar. Então, são inúmeras coisas, mas está se trabalhando para melhorar. Falta estrutura, hein? Falta estrutura. Muita coisa. Falta. Departamento médico. Agora o Kleber chegou, ele é amigo do Alexandre, que é o fisioterapeuta de alto nível, e está pedindo para ele entrar nessa corrida conosco, para dar uma ajuda, para depois a coisa embalar. E com isso nós tivemos agora uma notícia muito boa, que a Ferroviária predispôs, porque gosta muito do Kleber Augusto, que fez um belíssimo trabalho lá, ganhou a confiança do Zé Manuel, que sempre foi o chefe de árbitros da federação, está trabalhando lá, fazendo um belíssimo trabalho na Ferroviária. O próprio Ricardo Moraes, que foi atleta meu no América, e predisposto a ajudar o América. Ofereceram aí de 4 a 5 jogadores com salário pago de alto nível. Até jogador que foi campeão na Ferroviária. Então eu até não vou citar o nome, porque pode entrar alguma coisa aí e atrapalhar. Mas nós estamos muito esperançosos que vai ter um América forte, competitivo para as próximas rodadas. Então o que nós temos que fazer agora? Eles ofereceram, 2 atacantes nos interessa lá, mais um zagueiro de alto nível, tá? E um lateral esquerdo. Agora nós temos que ver o problema desse lateral da idade. Não podemos trazer muito fora da idade, que pode atrapalhar. Mas tá bem encaminhado. Não, muito bem encaminhado, só está aguardando os dirigentes do América, juntamente com o Kleber, para trazer esses jogadores e conversar oficialmente, e também aberto o Atlético Paranaense, que lá tem um rapaz lá que trabalha na Ferroviária, que eles têm uma parceria com o Atlético. Colocou à disposição os jogadores do Atlético Paranaense de alto nível. Como nós temos 6 vagas, nós temos que aproveitar. É o momento do América sair dessa aflição. Todos os salários pagos pelo Todo pago pela Ferroviária, pelo Atlético, os jogadores, e para a gente escolher os jogadores. Então não tem coisa melhor. Se não quiser aceitar, então não quer. Não quer subir, não quer. E eu vejo que o América, com toda essa dificuldade inicial, nós estamos a um ponto desse adversário que nos passou, né? Atlético Araçatuba. E outra coisa, com todo o respeito ao Atlético, hein? Pelo amor de Deus. O América foi infinitamente superior, principalmente no segundo tempo, e merecia o resultado. Infelizmente, as coisas não ocorreram e nós temos que aceitar, não adianta lastimar. Eu busquei Deus. No domingo eu fui orar muito, juntamente com o Kleber, com a minha noiva, porque eu vou te falar para você, cara. Eu fiquei com vergonha de enfrentar meus familiares após o jogo. Eu coloquei o óculos escuro, porque você não tem cabeça, cara. É muita coisa, você jogar melhor e acabar sendo derrotado. São coisas que ocorrem no futebol, nós temos que estar preparados para isso, dar a volta por cima. Não se explica, né? O Carlos Henrique e o Fernando agora, eles são laterais. Vão jogar as próximas rodadas. Vai ter que jogar lá, vai. E é um jogador, o Carlos Henrique, é um garoto com muita dinâmica, tem uma força muito grande, voluntarioso, e tem um biotipo para a posição. E nós vamos apostar nele, não temos outra opção. E eu creio que será uma equipe mais consistente, porque está tomando os gols nos cruzamentos, é a repetição. Se você colocar os replay dos gols que nós levamos lá na cidade de Birigui, poderíamos sair vencedores lá. Se fosse 6-2 era normal. E também nesse jogo, acabou saindo o cruzamento, né? O jogador foi na cobertura e virou o corpo, sem intenção, de costa para a bola, o árbitro interpretou a penalidade máxima, né? Então é difícil. E eu vou te dizer para você, quem esteve presente lá reclamou bastante da arbitragem. Infelizmente, não fez nada que é de bom para o América, só contra. Fica difícil, mas nós não podemos ter desculpa, nós temos que trabalhar. Além desses jogadores da Ferroviária e do Atlético Paranaense, deve chegar mais jogadores de outros lugares? Vai vir reforço de outros lugares também? Não. É porque não tem lugar melhor que atletas da Ferroviária que estão numa primeira divisão, jogadores conhecidos, com know-how, campeões pela Ferroviária. Não tem jeito de escolher melhor, não vai ter com salário pago. Então é a esperança nossa aí, 6 jogadores, temos 6 vagas para fortalecer o sistema defensivo, as laterais, mas eu levo muita esperança no Fernando. É um garoto de 98, 17 para 18 anos, muito técnico, ele já jogou bem lá com muita personalidade contra o 15, como lateral esquerdo, e eu vejo que nós temos que fazer de tudo
para dar força para esse prata da casa crescer, que possa vir um retorno numa negociação para o América. Quando eles chegam, esses novos reforços? Devem chegar? Isso. Eu acabei de conversar agora com o nosso vice-presidente, com o presidente, ele conhece os jogadores que foram oferecidos de alto nível e amanhã já deverá ter novidade numa viagem para a cidade de Araraquara para fechar oficialmente essas contratações, que vai dar uma alavanca, um poder de força para a equipe, de experiência. Porque às vezes nós lançamos aí 4 garotos 9-8, falta um pouco de experiência. Então o jogador, ele está amarelado, ele não vai sair caçando. O outro que está na sobra e acontece esses erros, uns erros infantis que nós estamos procurando. Como você lida com essa falta de experiência desses jogadores? Tem que ter calma, né? Não adianta você xingar o atleta, que ele se acovarda e o psicológico dele aí vai formar mal o atleta. Você tem que ir trabalhando, corrigindo. É igual uma frase que eu vi: o ônibus está andando, você tem que trocar o pneu dele. É difícil. Dos jogadores e outra coisa que no América está tendo muito agora, um ambiente bom, só que os atletas com baixo nível de concentração, muito desconcentrado. Então nós estamos trabalhando em cima disso aí. Eu ia perguntar, como é que está a cabeça dos jogadores que aí estão? Desanima essa queda? Não, eles são animados. Nós temos que dar melhores condições para eles, né? E o presidente está medindo esforço para a diretoria, não só o presidente, os diretores, o grupo de apoio ali, que são poucos, mas são pessoas de qualidade que querem ajudar o América, né? O André não volta mais. Ele comunicou com o presidente que não quer mais futebol, vai trabalhar, então não podemos, né, forçar o jogador a fazer o que não quer. E ficar bem claro aqui que não teve uma discussão comigo. Foi apenas eu falei, faz isso, ele, o professor, eu falei, então você sai do treinamento. Esfria a cabeça lá, não adianta, você vai discutir com o seu chefe e começar, não pode, não é momento, então se afasta, mas aí ele interpretou aquilo como sair para fora e foi embora, e acabou abandonando, né? Então, é difícil, jogador jovem. Bom, vamos agora para um rápido intervalo, já a gente volta a falar um pouquinho mais do América, fala também futebol feminino, tem jogo importante hoje, às 7 da noite, as meninas enfrentam São José. E vamos falar também da Libertadores, que hoje tem um jogo importante, clássico entre São Paulo e Atlético Mineiro. E é isso aí, voltamos já. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. Vamos fome, quero lanche. Batata bel, grão, colho, frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Vamos fome, quero lanche. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia. Estamos de volta. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro do futebol feminino. As meninas que hoje tem um jogo importante contra o São José. Fora de casa, empate em 1-1. E hoje as meninas tem o apoio do torcedor. Torcida, vamos apoiar as meninas. Vamos comparecer ao estádio, apoiar as meninas que, pelo amor, estão disputando o bicampeonato brasileiro, né? Não é indiscutível a qualidade delas. Só falta mesmo cada vez mais apoio e incentivo, que elas vão chegar mais longe ainda. Jogo às 7 horas da noite, entrada gratuita, não paga nada, hein? Vamos lá, vamos comparecer. Hoje elas entram já classificadas, porque o 0x0 é delas. Então, elas entram com o 0x0, se acabar 0x0, elas estão classificadas, jogam por empate sem gols, por ter feito o gol fora de casa. Mas é a tendência, pelo menos como eu conversei com a Jéssica ontem, a tendência do time, a característica do time é atacar, né? É um time agudo, que não vai jogar com o regulamento embaixo do braço, não vai jogar com aquele 0x0 embaixo do braço.
e tem tudo para sair com um resultado positivo, com uma vitória. A Cimeia, uma das principais zagueiras do time, titular absoluta, está suspensa com o 3º cartão amarelo, não joga. Vai jogar a Daiane, de 18 anos, estava na seleção brasileira sub-20, é uma jovem garota, jovem aposta, que vem sendo convocada, mas não vem jogando muito. E tem a questão do entrosamento com a Analice. Pode ser um problema aí essa questão de entrosamento, mas segundo a própria Jéssica, uma das líderes do elenco que esteve aqui semana passada, isso não deve ser problema, pelo menos para esse jogo. Então, expectativa boa. O único desfalque é Cimeia, o resto... Exatamente. Vai jogar aquele mesmo time, né? Luciana, Moniquinha, Daiane, Analice e Mariana, Jéssica, Suzana, Gabi, Milene, Camila e Adriana. Esse time está na ponta da língua de todo mundo que acompanha o futebol feminino já. E vai vencer o São José, eu não tenho dúvida. Tomara. É o Rio Preto buscando o bicampeonato aí, segunda final consecutiva. E pode pegar de novo a Ferroviária, né? Um time que se enfrentaram 2 vezes já na última fase de grupos. Ferroviária que bateu o Flamengo por 2-1 no primeiro jogo, pode ser o adversário da final aí. E lembrando, se vencer, decide o jogo em casa. Venceu, decide o segundo jogo em casa, então podemos ter uma final na Anísio-Haddad. Opa, que maravilha. Outra final, né? Já tem uma sábado agora dos homens. Exatamente. E podemos ter a final feminina. Mas aí é Rio Preto, né, Beto? Não. A Doroteia é muito minha amiga, o Chicão. A Darlene foi minha aluninha com 11 anos. Você acompanha ela? Acompanho, tive até falando com ela quando foi receber, eu estava passando. Aí o Chicão falou, aqui, quem está aqui? O professor Deto. Fui professor dela. É uma garota que eu fundamentei com as bolinhas de borracha, mas ela já tinha toda a aptidão, né? Tanto é que chegou à seleção brasileira. Então a gente tem um carinho muito grande, porque eu sei todo o esforço do Chicão, a sua humildade, da Doroteia, ali naquele campinho cheio de buraco, no secap. E quanto elas lutam por reconhecimento. A própria Jéssica fazia parte já da equipe naquela época. Então a gente não tem como, né? Tem que torcer muito e respeitar, mesmo que esteja com a camisa do Rio Preto, não tem nada a ver. Tem que ser reconhecido, E o próprio Rio Preto, o Betão é muito meu amigo. Ele me indicou um jogador do Fernandópolis, ligou para o jogador, falou, vai trabalhar com o professor que ele é de confiança, está aí, o Netinho. Então, eu até parabenizo publicamente o Betão, não tem nada a ver com coisa de política, de diretoria. Ele é meu amigo pessoal, um dos treinadores que a gente senta na mesa e toma uma Coca-Cola junto e fala de futebol. A rivalidade existe, mas o respeito tem que ser maior. Tem que ser maior, e o Betão é meu amigo, até publicamente eu parabenizo por essa conquista. Você não acredita na Coca, João? Não acredito na Coca. E é muito bom vocês terem citado isso, porque ontem o projeto de lei que visava liberar cerveja nos estádios foi rejeitado. Ou seja, não vai ter cerveja nos estádios. Foi rejeitado de novo pela segunda vez em 60 dias. Paulera não conseguiu emplacar aí o projeto de lei que visa liberar cerveja nos estádios. E teve uma confusão, porque precisava de 9... Para esse projeto ter voltado à votação, precisava de 9 assinaturas. O Paulera conseguiu as 9 assinaturas, ou seja, quando você consegue as 9 assinaturas, você tem 9 caras para votar. Claro, o presidente Fábio Marcondes não poderia votar, então você tem pelo menos 8 votos ali. O que aconteceu? Na hora de votação, um dos vereadores que estava nessas assinaturas não estava em plenário, então ele não votou. Presente. Não estava, na verdade, ele estava presente, mas na hora dessa votação ele saiu do plenário. Então ele não votou. E um outro cara que tinha assinado para liberar, votou contra. Então por que assina para votar o projeto? Né? Negou fogo. Gerson Furquim, vereador, assinou para votar o projeto e votou contra. E o Maurinho Alves Ribeiro fugiu na hora do plenário, não quis votar. Então, parabéns para vocês que ajudaria isso não ajudaria a arrecadação dos clubes? Lógico que ajudaria. Não vejo nada demais. Seria uma ajudaria. Parabéns, vocês estão atrapalhando a vida do clube. Pegando essa brecha aí. Uma coisa, de repente muda. Eu posso fazer um comentáriozinho que ocorre em São José do Rio Preto? Primeiramente, você é a favor da liberação? Não tem nada contra, desde que não tenha excessos, né? Que eu acho saudável. Quem gosta de tomar uma cervejinha, eu não tomo. Mas eu sou contra. Agora, falando em política em si, não só o prefeito Valdomiro, ele que hoje está à frente da cidade de São José do Rio Preto, até amigo do meu pai, quando meu pai fez a cirurgia, que o falecimento do meu pai, ele estava dentro. Meu pai pediu que ele estivesse presente, que era muito amigo íntimo do meu tio. Então, veja bem, o que falta? Um respaldo para os clubes de São José do Rio Preto. Não é tirar dinheiro da saúde, saneamento básico, da educação, mas ele tem influência.
Por exemplo, posso citar aqui uma empresa que terciariza a Construoeste. Poderia dar uma mão, fazer um patrocínio para o América, para o Rio Preto, porque o América leva o nome da cidade de São José do Rio Preto. E não tem isso aí. Eu trabalhei em Barretos, a prefeitura ajudava, a Rede Vida ajudava. Tá? Cuidar do campo, energia, uma série de fatores. Aqui não. Nós não temos esse respaldo. Mesma coisa em Olímpia, alimentação, os ônibus lá que circulam na cidade, levam o Olímpia para os jogos a pedido do prefeito. Aqui não. Quem que não tem a Itamaraty, a circulação, não dá um apoio para o clube. Então, aí eu não sei. E aí a gente vê falar tanta historinha, não é aqui em Rio Preto não, viu? Eu vou falar da cidade fora, porque eu tenho muitos vereadores amigos. Para aprovar projetos, os caras ganham. É 40 mil para um posto de gasolina não sei aonde. É o cara que está morando no Dama, que não tinha nada anteriormente. Não deve ter caído. Eu vi dizer que tem um cara que ele faz assim com a canetinha, põe 10 assim. É verdade. Então, aí vão me processar. Não estou citando nome. Só que infelizmente ocorrem essas coisas aí, e é verdadeira neste país de corrupção, tá? Vocês veem o que está acontecendo aí. Então eu creio que num momento desse, o povo gosta do América, gosta do Rio Preto, dá uma mão pro América, pô. Dá uma ajuda para melhorar a alimentação, uma empresa, fala, ó, dá uma força lá, porque você sabe que tem isso aí, pô. Então, poderia dar uma ajuda, sem que prejudicasse a população. Então, essas coisas que a gente fica bastante história, triste. Né? Se o time cresce, e outra coisa, você vai em São Paulo, onde você vai, no exterior, o América tem camisa, tem uma história, pô. É a cidade de São José do Rio Preto, tem uma vergonha, as coisas que ocorrem aí, pô. Então, é isso aí que a gente pediria, que tivesse uma boa vontade política, porque tem pessoas que pensam só em si, o egoísmo, eles querem colocar só no bolso. E não vê que a população gosta do América, o América está aí tentando na UTI lutar, a gente correndo, batalhando e não tem apoio nenhum. Difícil. Bom, vamos passar agora do futebol local para o futebol internacional, sul-americano, Libertadores. Só uma notícia ainda do futebol local, o Mirassol começou o desmanche lá, né? Começou o desmanche, já é inevitável, né? Isso ia acontecer. Mas teve renovação também, né? Teve. Moisés Egert, o técnico do clube, acertou ontem com o Linense. Eu falei com ele à tarde, ele estava chegando em Piracicaba, uma cidade onde ele mora, e ele já confirmou pra gente que já tinha acertado com o Linense até antes, mas oficializou realmente ontem, então voltou para o time onde ele foi campeão da Copa Paulista no ano passado, voltou justamente para disputar a Série D do Brasileiro. É um time que tem um calendário anual, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, então boa sorte para o Moisés Egert, que fez um ótimo trabalho. Vencedor, né? Ótimo trabalho. Ele foi premiado como o melhor técnico dos jogadores. Ele foi campeão no Noroeste também, dessa copinha, exatamente. Foi no Linense, subiu o 15 de Piracicaba, é jovem. Campeão com 15, é um cara que está fazendo bons trabalhos. E a gente tem que parabenizar o professor aí pela competência dele. E eu gostei do sistema defensivo do Mirassol no jogo contra o Batatais, assistindo ao vivo, né? Muita competência. Uma pena ter perdido o título, né? Infelizmente, é aquilo que eu falo para você. Nem sempre o melhor vence. Você vê o Audax encurralando o Santos e sai num contra-ataque e acontece a fatalidade, né? Ainda no Mirassol, o Leandro Amaro, que chegou só para disputar esse mata-mata aí. Já acertou com o Guarani também, então o desmanche está começando. O Luiz Fernando machucou o joelho, ele é emprestado pelo Cruzeiro, vai voltar para o Cruzeiro, vai se recuperar no Cruzeiro, mas teve renovações, né? Como você falou, vamos lá ver quem Renatinho, que veio aqui na segunda-feira, renovou, ele já tinha dito que o contrato dele era mais longo, mas é bom deixar claro, renovação não significa que ele vai permanecer, ele renovou, ou seja, ele é do clube por mais algum tempo, mas se vier alguma proposta melhor para ele disputar um campeonato um pouco mais atraente, ganhando um pouco mais, ele vai. O Mirassol não tem essa forma de segurar o jogador. Ele renovou, ou seja, ele é jogador do Mirassol por mais tempo, mas isso não significa que ele vai jogar a Copa Paulista pelo Mirassol. Mas enfim, renovaram o meia Renatinho, o zagueiro Renier, que foi o melhor zagueiro do campeonato, ganhou prêmio, estava na seleção da Série A2. Renovou também o goleiro Alex, o zagueiro Felipe Maia, o lateral direito Douglas, o volante Paraíba, o meia Luiz Oyama, que é um jogador da base, disputa a copinha quase sempre com o Mirassol, um bom jogador, bom jovem, e o atacante Fagner, o atacante também Sávio, o lateral esquerdo Marcílio e o atacante também Murilo. Esses são jogadores que renovaram, devem ser utilizados na Copa Paulista, mas eu repito, renovação não significa que ele vai permanecer para a Copa Paulista, ele só estendeu o seu contrato, ele permanece
vinculado ao Mirassol por mais tempo. Ele pode ser emprestado, claro. Ele permanece vinculado ao Mirassol por mais tempo. O Mirassol vê futuro, gostaria do futuro ter e faz uma segurança no contrato e pode emprestar. A tendência é que eles disputem a Copa Paulista, mas isso não é certeza ainda. E sobre o craque da 2, o Xuxa, alguma novidade? Não, ele não fica. Não fica. Sem esperança. Ele é o craque da Série 2, ele tem mercados... Apesar da idade, tem um jogador que tem um comprometimento muito grande com a camisa do Mirassol, sim, né? Sempre que ele está aí, a energia fica positiva. Ele é o ídolo máximo, acho que o ídolo. Bom, só para encerrar então o programa, vamos falar da Libertadores, um jogo importantíssimo. Sou São Paulo desde criancinha. São Paulo e Atlético Mineiro, alguma... Beto, você acha que ganha quem? Quem sai com vantagem nessa? Olha, é difícil, viu? Mas eu... Primeiro jogo era no Morumbi. Morumbi. Morumbi, né? Hoje no Morumbi. Isso. Eu acho que o Galo vai dar uma bicada no tricolor. Eu também acho, eu estou postando no Galo. Mas o São Paulo vem aí numa crescente. Sem dúvida. Tudo né? pode acontecer. Essa é a última partida lá contra o Toluca, altitude, né? Uma série de fatores, né? Que desconcentra os jogadores. Por causa talvez da atitude, a oxigenação. A parte do cérebro, a concentração cai, porque eu vi os gols, bola na diagonal, que poderia ser interceptadas. E o jogador perde o tempo da bola. O Bausa tem dúvidas, ele ainda não sabe se ele vai ter à disposição o Mena e o Michel Bastos, eles estão com dores no tornozelo e a escalação deles ou não vai ser definida antes do jogo. Se eles não jogarem, entra Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Matheus Reis no lugar do Mena, Hudson e... Quem que é o outro volante do São Paulo? O Moreninho lá, o Thiago? Não. Hudson e Thiago Mendes, exatamente. Kelvin, ótimo jogador, hein? Sim, esse Goiás. Wesley, Ganso, Kelvin e Caleri na frente. Esse é o time que deve entrar caso o Michel Bastos e o Mena não joguem. Se o Mena jogar, ele entra na lateral esquerda no lugar do Matheus Reis. E o Michel Bastos entra no lugar do Wesley. Kelvin vem para a direita, o Michel Bastos faz a esquerda ali. Ou trocam, enfim, eles jogam abertos pelo lado. Esse é o time provável do São Paulo. O Galo vem completo, vem com o Robinho, vem com o Lucas Prato, vem com o Júnior Urso, Rafael Carioca, vem com o que tem de melhor, Cleiton, vem com o que tem de melhor. Tem um ótimo elenco, já falei aqui várias vezes, meu favorito. Pro Coelho, hein? Deu o Coelho lá em Minas, o Ameriquinha. Acontece. Mas o elenco é bastante estrelado, é bastante capacitado. E eu já falei algumas vezes aqui, o Galo é o favorito ao título. Eu tinha citado 3 times, Corinthians, Boca e Atlético. Corinthians já saiu. Tá o Boca e o Atlético ainda na briga. E eu acho que se passar do time brasileiro, que time brasileiro sempre elimina time brasileiro, né? Mas se o Galo passar de São Paulo, eu acho que talvez só o Boca pare ele. Talvez. É isso aí. Então vamos terminando o programa. Quero agradecer, Beto. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Nós estaremos sempre à disposição. Lógico que é chato vir aqui após 2 derrotas, né? Eu espero na próxima vez vir aqui vitorioso, o América se recuperando, com ótimas novidades para o torcedor que gosta muito dessa camisa, desse clube, e nós haveremos de honrá-los e prometer muita luta, muita dedicação, treinamentos de alto nível. O professor Kleber Augusto chegou, está lá nos ajudando, juntamente com o Mirandinha, que é muito experiente, é um ídolo nosso, que passou aqui pelo América, pela seleção, tem muito a dar ali para essa garotada, e nós estamos fazendo de tudo, né? Todo o esforço para que possa recuperar o América nesta competição. Isso aí, boa sorte ao América, boa sorte às meninas do Rio Preto hoje. Jonas, mais uma vez, obrigada. Opa, boa tarde. E 7 horas da noite, entrada gratuita, hein? Vamos lá assistir as meninas. Não perca. E lembrando que amanhã nós estamos de volta a partir da 1h da tarde. Até lá.